pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na segunda e última parte do capítulo 14, Proteção, do livro Missionários da Luz. Então nós paramos na parte em que estão os espíritos construtores, André Luiz, Alexandre, ali na residência do Adelino e da Raquel. E eles estão comentando sobre os processos de fecundação, e aí chega um grupo de entidades amigas para conversar com eles. E é aqui que a gente vai continuar. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de 2 senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual, em serviço de assistência a familiares detidos na crosta, e pretendia aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-os atencioso, bem-humorado, mas, com imensa surpresa para mim, observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo afável acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós a pequena distância. Então, só quando atingir os 21 dias de gestação que a Raquel e o Segismundo poderão receber visitas. Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes, que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel, e acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Isso é o que prevê os amigos de Raquel e Segismundo. Muito bem, respondeu um diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E noite a noite
penetrei a câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando, para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus, manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo, em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhantes aos serviços que acompanhara na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida, mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. Que interessante, né? A construção ali, o blastocisto, as camadas, esse molde, esse modelo, André está comentando que é parecido com uma sessão de materialização, só que eles estão materializando a futura forma, o modelo vivo de Segismundo agregado ao molde mental que Raquel, né, sabendo ou por intuição, por instinto que está grávida, se questionando, está ali já imaginando como seria seu futuro filho. Então essa energia mental está sendo direcionada para a formação do novo serzinho que vai nascer. A símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal. Acredito que seja aqui. Ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. Acho que é aqui. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. Agora eu me perdi, mas é essa configuração aqui. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação, interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio
transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmentam-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Sigismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares, por vezes nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes. Detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica, propriamente dita, esforço descritivo, esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Então, aqui nesse slide a gente pode ver uma aula de embriologia na formação do novo corpo material de Sigismundo. A primeira célula de fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notadamente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente, fizera-se nele perfeito serviço de preguiamento, salientando-se que na zona inferior se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências, que por sua vez, pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Sigismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Aqui nessa imagem. Não faltavam para isto nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto, com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel, a visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado igualmente, no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível.
Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos. Aqui. Enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, e enquanto os amigos de Adelino conduziam a planos diferentes, para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta. E no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus, que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que o filhinho bem amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino, com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços, junto de Alexandre. Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal, no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia, assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo
com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Como é importante ter amigos! E é impossível imaginar que estamos sozinhos nesse mundo. Nem nesse mundo material, nem no mundo espiritual. Não estamos sozinhos. Terminamos então este capítulo lindo de finalização da reencarnação, claro, até o momento em que Segismundo nasce, sendo que, como ele falou aqui, vai até os 7 anos, a reencarnação total, completa. Finalizamos este capítulo. Boas reflexões a todos nós. Um beijo a todos e fiquem com Deus.